Olá, eu me chamo Thomas e hoje vamos abordar o tema de tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento. O que é isso? Amigo, tensão de cisalhamento vem da palavra cisalhar, cortante, corte, certo? Vamos analisar nesse exemplo. Esse exemplo me diz o quê? Que eu estou tendo uma união de um pedaço de madeira com o outro, sofrendo uma tração, né? E essa união entre as duas partes está sendo feita com dois parafusos, certo? Vamos analisar um parafuso e ver o que acontece. Temos essa força de tração aqui neste ponto, que é o ponto onde estamos analisando. Consequentemente, nessa região, temos um corte, ou seja, um deslizamento para gerar um corte. Esse corte representamos por uma força que é a força cortante. No caso, chamamos de V, certo? Essa tensão, neste exemplo, definimos essa fórmula semelhante à fórmula da tensão normal. Tensão normal nos diz que temos uma força axial sobre uma área. A tensão de cisalhamento é uma força sobre a área, porém a minha força cortante. Esse N, o que é esse N? Você me pergunta. Bom, esse N é a quantidade de parafusos, rebites ou qualquer tipo de elemento que una e que está sofrendo um cisalhamento, certo? Agora, vamos analisar a segunda opção. Temos agora duas partes sendo unidas com essa, ou seja, três pedaços de madeira sendo unidos. Esses três pedaços de madeira temos duas regiões de corte, que é representado nesse parafuso. Uma região aqui e outra aqui, certo? Agora acrescentamos mais um fator na nossa fórmula. Esse fator representa a quantidade de áreas que estão sendo cortadas, certo? Temos a representação da letra N, quantidade de áreas que estão sendo cortadas, certo? Vamos entender bem sobre a minha área. Você sabe que a área de uma seção retangular é um lado vezes o outro, certo? Porém, na seção circular, a área ela é nos dada que é π vezes d ao quadrado sobre 4. O que esse d? O d é o nosso diâmetro. Sempre é necessário, se faz necessário utilizar o diâmetro. Por quê? Porque eu te digo, todo exercício te dá a bitola, certo? Se ela te dá a bitola, não faz sentido você usar raio. Você usa direto a bitola, certo? Então, vamos entender sobre a nossa questão da unidade de medida. Considerando 1 kg força sendo igual a 10 newtons, certo? Aproximado, né? Porque a nossa gravidade ela dá 9,8 e lá vai cacetada, certo? Então, vamos considerar que seja 10 newtons. Sendo 10 newtons, convertemos de 1 kg força por centímetro quadrado é igual a 0,01 kN por centímetro quadrado, certo? Ou igual a 0,1 MPa, megapascal, ou 100 kN por metro quadrado. Essa conversão ela vai ser dada de acordo com a sua força. Ou você vai para MPa ou vai para kN. Depende do que o exercício te pede, certo? Então, vamos um exemplo. Considerando o nosso rebite com uma bitola de 5 milímetros, vamos calcular da seguinte maneira. 2 pedaços de madeira precisam ser unidos, certo? É fato. 2 pedaços. Calcule a quantidade de rebites necessários para resistir à tensão de cisalhamento. As nossas duas peças, elas estão sofrendo uma tração, certo? Então estão sendo puxadas. Se elas estão sendo puxadas, para a gente ter essa união, a gente precisa utilizar rebites ou parafusos ou o que seja. Se o nosso exercício pediu rebite, vamos calcular da seguinte maneira. Temos a nossa tensão admissível de corte, que é igual a 33,97 megapascal, e a nossa tração de 200 kg força.
200 kg-força. É muito mais fácil entender que existem 200 quilos puxando aquilo, porque você consegue observar 200 quilos, né? Porque você mexe, você sabe quanto que pesa alguma coisa, você consegue estimar aquilo. Agora, Newton, você não consegue, é muito difícil. Mas vamos calcular em Newton para a gente achar o nosso resultado em megapascal. No caso, achar não, trabalhar com o nosso resultado em megapascal, porque vamos calcular a quantidade de rebites, certo? Então vamos utilizar aquela primeira fórmula, que é uma fórmula para uma região simples de corte. No caso, temos só um corte aqui, então vamos usar aquela primeira fórmula, que é a tensão de cisalhamento é igual a força cortante sobre o número de rebites vezes a área, certo? Então, vamos isolar o nosso número de rebites e o que vai nos restar é encontrar a área. Utilizando aquele diâmetro do rebite de 5 milímetros, vamos colocar aqui, ó, 5 ao quadrado vezes π sobre 4. Achamos o resultado diretamente em milímetros. É muito mais fácil, você não precisa dividir os 5 milímetros por 2 para achar em raio. Não precisa, você simplesmente já trabalha com o seu diâmetro em milímetros e trabalha com diâmetro. Você vai achar já a área. Achando a área, você joga naquela fórmula, que é o número de parafusos é igual a força sobre a tensão que você tem vezes a sua área. Colocando a tensão, a força de 2 kN, ou seja, 2.000 newtons, dividido por 33,97 vezes 19,625. Esse valor nos dará aproximadamente 3. 3 é o nosso número de rebites. Simples. Fácil. Difícil entender na aula, né? Mas é simples. Tensão de cisalhamento não tem muito segredo. É uma tensão de corte. Você tem a sua fórmula, que é semelhante a outra fórmula, então não tem tanto segredo. Então eu te peço o seguinte, estude bastante sobre tensão de normal, axial e tensão de cisalhamento. Ela é a base para todo o cálculo, certo? Então, aquele abraço.